Computing com o Frederico Clipocarpo, que é atualmente engenheiro de software sênior no Ebanks e também trabalha com um aplicativo web para a indústria de construção. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês ficarem com o microfone e câmera desligados. Vocês podem mandar qualquer dúvida no canal de texto ou através da Twitch. E vai ter um formulário de presença para vocês disponível no canal de presença. É isso aí. Valeu, Glide, pela introdução. É nada. É isso aí, galera. Vamos conversar um pouco aqui sobre serverless, que é um assunto bem interessante. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí que está interferindo. Deixa eu ver isso. Obrigado. Vamos lá. Então, escalando o Everest com Serverless Computing. Serverless Computing a serviço da alta escalabilidade. Então, vamos entender o que é esse Serverless. Para que ele serve, quando nós devemos usar, quando não devemos usar também, talvez, né? Mas vamos dar uma introdução aí, guiada por estudo de caso, tá? Que é importante. Deixa eu avançar. Beleza? Vou apresentar aqui. Aqui tá falando que... beleza. Beleza, meu nome é Fred Policarpo. Eu sou um cientista da computação. Eu estou atuando como engenheiro de software sênior no Ebanks desde setembro de 2019, né? Então, pouco mais de um ano que eu estou lá. Sou formado em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás em 2007. Então, aí eu já tenho uns bons 14 anos de experiência com desenvolvimento de software. Tenho uma longa jornada aí, já passei por diversas revoluções na tecnologia, né, diversas mudanças, hypes, e isso é bom a gente passar por esse tempo, a gente vai ganhando experiência e vai aprendendo várias coisas legais que dá para compartilhar com vocês agora. Então, lá, qual problema nós queremos resolver? Então, eu vou começar falando de um problema, que acho que é importante, né? Porque serverless, de certa forma, é um hype. Serverless, para que serve o serverless? Não adianta a gente apenas estudar tecnologia, sabe? Vou estudar Cloud Computing, vou estudar serverless, vou estudar Flutter, vou estudar Node.js, Deno, .NET Core, Python, seja lá o que for, React, Angular, Vue, é uma sopa de letrinhas gigante quando a gente fala de tecnologia, seja de front-end, de back-end, de microserviços, seja de cloud, né? É tanta coisa que a gente tende a ficar confuso, ainda mais para vocês, que eu imagino a maioria está no começo de carreira aí, né? Está na faculdade, vocês têm que ter calma, né? Porque é normal a gente ficar afoito com tanta tecnologia surgindo e às vezes não dá tempo da gente aprofundar nelas. Então, por isso que eu começo aqui. Qual o problema? A tecnologia ela serve para resolver um problema. Então, eu quero trazer isso na minha palestra também. Eu vou falar de serverless, mas primeiro eu vou falar de algum problema. Então, existe um problema no mundo real, numa solução de software, ela tem um certo problema. Então, como que a gente resolve isso? O serverless é uma forma de resolver esse problema. Beleza. Uma vez que eu explicar qual que é esse problema, eu tenho que falar assim, por que eu não resolvo esse problema com as arquiteturas tradicionais? Entre aspas, tá? Que essa questão de tradicional é relativa. Mas, enfim... Por que eu não consigo resolver isso sem o serverless, digamos assim, né? Aí eu vou mostrar opções de resolver esse problema sem usar serverless, mas eu vou listar nessas opções sem serverless quais são as dificuldades que quando a gente usa serverless para resolver esses mesmos problemas, a gente não tem essas dificuldades. Beleza, então mostrei a solução tradicional, depois dela eu vou mostrar essa nova proposta que é o serverless. Depois que eu der essa introdução assim de problema, solucionar ele com arquitetura tradicional e solucionar ele com serverless, eu vou então fazer um estudo de caso, que é o quê? Vamos pegar esse problema, essa solução, a gente tem uma solução de um problema e a gente vai evoluir ela para resolver alguns gargalos que ela está tendo. É um sistema que já existe, hipoteticamente, só que ele está com alguns probleminhas e a gente vai resolver ele com serverless. E como que eu faço a migração desse sistema não serverless para um sistema serverless? Né? Como que eu vou evoluir ele para chegar no serverless? Isso é importante, né? Porque
é muito fácil também a gente estudar uma tecnologia partindo de um quadro branco, né? De um greenfield, que é o que o pessoal costuma falar, né? O que é o greenfield? É você ter um projeto que só tem os requisitos, você não tem software nenhum e vai começar aquilo. Só que na vida real, a maioria de vocês vai chegar numa empresa que já existe um software e você tem que dar manutenção naquele software, você vai ter que começar a evoluir aquele software, né? Começar a transformar, implantar novas metodologias, novas tecnologias naquele software. Tem mais um microfone aqui, deixa eu silenciar ele. Beleza. Então, assim, como que a gente faz essa evolução de um cara que não é serverless para o serverless? Isso é a refatoração, é a arquitetura evolutiva, que é um termo que vocês vão ouvir bastante, né? Beleza? E por último, né, conclusões. Tá, vamos lá. Vamos partir para o próximo. Então, qual é o problema? Estudo de caso, sistema de vendas online. Esse é o nosso sistema. É um sistema de vendas online, né? Um sistema bem corriqueiro, a gente tem vários aí, né? Então, quais são as características desse sistema? Primeiro, sazonalidade no volume de vendas. O que significa isso? Significa que você tem um fluxo de venda ali, médio, só que você tem períodos em que esse fluxo de venda varia muito. Por exemplo, vamos dar exemplo dessa sazonalidade. Promoções, a Black Friday sendo aí a mais clássica de todas, né? Qual outra promoção? Outra coisa que pode ter, variação no preço do dólar. Então nós temos dois caras aí que vão afetar muito. Então, às vezes você vai ter uma venda média, na Black Friday a sua venda vai aumentar 100 vezes. Às vezes você tem uma venda média e o dólar vai subir e sua venda vai cair um pouco. Vai cair pela metade ali. Ou o dólar vai descer, não acontece muito na vida real, mas hipoteticamente poderia acontecer. Aí o dólar ficou muito barato, vai aumentar as vendas também. Então, é bem claro, né, esse sistema de vendas aí, que ele vai ter variação nos acessos dele, ok? Então, assim, esse gráfico, olhem bem esse gráfico, ele vai representar aqui, deixa eu pôr um apontador. Isso tudo que eu falei está resumido no gráfico. Então, essa linha azul aqui mostra os acessos ao sistema, tá? Então, a gente tem um acesso aqui que está na faixa do quê? Talvez estamos abaixo de 300, 100, 200 aqui, né? 100, 200. Então, está nessa faixa aqui, beleza. E aí, chegou aqui numa certa data e foi para 1000. Aumentou uma ordem de grandeza aqui, né? Aumentou 10 vezes. E depois voltou ao normal, só que foi só num período aqui pequenininho, né? Período pequenininho aumentou, voltou ao normal, ficou de boinha aqui, de boinha, e depois teve um aumento totalmente fora do comum. Aumentou 30 vezes, né, o acesso. Então, isso é um problema, né? Aposto com vocês assim, se vocês fizerem um sistema aí no notebook de vocês de venda, e a gente colocar ele online, usando o notebook de vocês mesmo, né? Se a gente fizer isso aqui, ele vai cair. Ele não vai aguentar, certo? Então, como que a gente resolve esse problema, né? Como que a gente provisiona uma infraestrutura, porque a gente está falando de serverless, a gente está falando de infraestrutura, tá? A gente vai falar um pouco de arquitetura de software, de microserviços também, mas essencialmente serverless é um assunto de infraestrutura, tá? Qual que é a solução trivial para esse problema aqui? Olha, tem uma solução trivial. Se o meu pico de requisições são 3.000 requisições por segundo, isso significa que se eu colocar máquinas suficientes para aguentar 3.000 requisições por segundo, ele vai aguentar 100, 200, 1.000, concorda? Então, por exemplo, se eu falar assim, eu preciso de 10 máquinas para aguentar 3.000 requisições por segundo. Então, beleza, essas 10 máquinas, quando estiver aqui embaixo, elas vão responder também, só que vai estar subutilizado, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto. Mas é uma solução trivial. Bota o máximo de máquina que você puder e está resolvido o problema. Qual que é o problema disso? Alto custo, né? Então, assim, eu vou ter que gastar com 10 máquinas, sendo que 90% do tempo eu precisei de talvez 4 máquinas, talvez 90% do tempo eu precisava de uma máquina só, que é essa linha mais baixo, e assim, em 10% do tempo aqui, 5% eu precisava de 4 máquinas, e 10 máquinas eu precisei só num período pequeno. Então, assim, eu vou estar pagando 10 máquinas para usar muito pouco.
É igual você ter 4 carros nas garagens, só que na sua garagem, e sair só com... A maioria das vezes você usa o carro mais simples e só uma vez por ano você usa o carro mais potente, digamos assim, né? Então, qual que é o custo? Eu estou falando de alto custo, você vai ter um custo de CPU, tem um custo de memória, você vai ter que ter muito CPU, vai ter que ter muita memória, você vai ter que ter muito armazenamento, você vai ter muito custo de rede, né? Porque quando você tem aqui o custo da rede também é um custo considerável. E o custo operacional, que é o custo humano, né? Então, se você dedica seu tempo ali para manter seu servidor funcionando, para dar manutenção nesse servidor, se você tem um servidor, você vai gastar X horas. Se você tem 10 servidores rodando, você vai ter que gastar X vezes Y horas. Obviamente, você vai gastar mais tempo porque você vai ter mais recursos para gerenciar. Além disso, além do problema do alto custo, que foi o que eu falei agora, tem um outro problema aqui, que é o quê? Comportamento passado não garante comportamento futuro, né? Isso é uma frase bem dita em questões de estatística, de machine learning, né? Essas coisas assim. Não é porque a gente fez um estudo aqui e descobriu, de acordo com o meu estudo histórico, meu levantamento estatístico, eu vi que o meu sistema pode chegar a 3.000 requisições por segundo. Tá, mas nada garante que daqui um ano vai acontecer algo que ele vai para 10.000, entendeu? Nada garante que vai ter esse outro pico. Ou nada garante também o contrário, que teve esses 3.000 aqui, só que nos próximos 10 anos ele não vai passar de 1.000. Pode acontecer também, né? Então, assim, eu olhar para o passado, ele ajuda eu ter a noção de que meu sistema tem uma variação e pode ser brusca, mas não garante com que eu faça uma previsão a longo prazo disso aí, tá bom? Então tá, temos esses problemas, alto custo e eu não consigo ter previsibilidade. Então, assim, quais são as dificuldades para resolver esse problema usando as arquiteturas tradicionais? Vamos falar de on-premises. O que é on-premises? É você ter o seu servidor na sua empresa, você ter o seu próprio data center. Você vai ter qual dificuldade? Você vai ter que dar manutenção de hardware nesse cara, né? Então, se falhar um HD e o HD vai falhar, se queimar alguma coisa, se der um pico de energia, você vai ter que parar um profissional seu e vai ter que dar manutenção nisso, né? E enquanto você dá manutenção, o negócio tem que continuar rodando. Então, essa manutenção aqui ela envolve uma série de dificuldades e problemas. Outro problema, o custo de hardware é muito alto. Então, eu falei ali de 10 servidores ou de 20 servidores, você teria que ter um custo muito alto inicial. Pensa que você está abrindo uma startup, você juntou 3 colegas de faculdade ali e falou, vamos lançar um aplicativo e você tem que estar pronto para escalar. Aí você fala, então vamos comprar pelo menos 3 servidores aí graúdos. Pô, esses 3 servidores vão ficar, não sei, chutando aí 30, 40 mil reais, sabe? E pensa, você ter que gastar isso no começo, sendo que você nem provou seu software ainda. Você está começando uma startup, você vai ver se ela vai dar certo, mas você quer ter segurança de que se ela der certo da noite para o dia e os usuários começarem a entrar a usar ela, você vai aguentar. Se você fizer isso on-premises, para você ter essa segurança, você vai ter que comprar muito servidor e vai ter que ter uma despesa inicial muito grande de capital. Outro problema, obsolescência. O software fica obsoleto muito rápido. Então, se a gente pegar aí, eu não vou saber de data se é há 10 anos atrás ou há mais, talvez o SSD em algum momento do passado aí não era tão usado. Então, imagina que você estava entre a transição do SSD e do HD. O SSD não tinha chegado ainda no mercado e você gastou 30 mil em software usando HD. Aí, 2 anos depois, surge o SSD. E você gastou muito dinheiro com HD e simplesmente você está fora, você está obsoleto. Você vai ter que jogar fora, sabe? O tipo da memória, a frequência da memória mudou. Então, toda a infraestrutura de hardware, ela vai ficar obsoleta com o tempo, né? Então, se você faz esse custo aqui, esse custo, além de ser alto, ele vai se tornar pouco útil em pouco tempo, né? Então, você tem alto custo, você tem obsolescência, você tem o risco de falha, né? Então, assim... Aqui no Brasil a gente sabe como é que são as companhias energéticas, né? Elas não garantem muita coisa. Então, e se queimar, sabe? Como você vai ter um backup de máquinas lá, se chegar
um pico de rede e queimar inclusive os seus no-break, tudo, o seu gerador, pode acontecer uma tragédia, sabe? Não só falando da companhia energética, pode alguém tropeçar num cabo, derramar café no servidor, tudo pode acontecer, gente. A máquina pode simplesmente queimar seu servidor, e como que você vai lidar com isso, né? Você vai ter um outro data center escondido que você vai ligar ele de uma vez, enfim. Você tá vendo o tanto de probleminha para resolver? Internet, você pode ficar offline. Imagina você tem seu data center e sua internet cai num pico de vendas desse, você está enrolado, em plena Black Friday. Como que você resolve isso? Não sei, será que você vai ter que fazer backup da internet, contratar a internet da Vivo, da Oi e da Copel, e se uma der pau você usa outra, daí é complicado, né? Falha de luz, quantos geradores você vai precisar? Então, assim, on-premises é complexo, tá bom? Tá, segunda opção. Partimos da mais primitiva de todas, on-premises, que era usada há X anos atrás, e vamos para a cloud, que é algo que está muito bem adotado e que resolve uma série de problemas. Então, se eu passar a alugar máquinas, eu já vou resolver uma série desses problemas que eu falei. Então, a gente tem na cloud o que a gente chama de modelo provisionado. O que é um modelo provisionado? Ele é um aluguel de máquinas, digamos assim. Você aluga máquinas. Eu quero uma máquina que rode servidor Linux e que tenha tantos GB de memória RAM, um CPU tal, com não sei quantos cores, tantos de SSD e a largura de banda XYZ. E se você configura tudo esses detalhes de hardware, e você joga o seu Docker lá, o seu Kubernetes. Aí você mitigou o problema de máquina queimar, que isso não vai ser problema, isso vai ser problema do cara que você está alugando. Por exemplo, a AWS, a Google Cloud, Microsoft Azure, eles vão cuidar disso aí para você. Eles vão garantir que tem uma máquina rodando para você. Então você vai ter esse problema resolvido. Só que você vai ter que provisionar e configurar o Docker, configurar o Kubernetes, que não são configurações tão simples assim. Então você ainda tem um custo aqui, tá? O que você consegue com isso? Você vai conseguir escalabilidade independente. Eu perdi minha animação aqui, deixa eu ir de novo. Deixa ele subir sozinho. Então imagine aqui que é o seu sistema, tá? Cada timãozinho desse aqui é uma instância do seu software. Então, no dia tal, você precisava de 2 instâncias, o próprio Kubernetes vai verificar que o seu CPU está muito sobrecarregado e vai subir mais uma instância. Aí, o Kubernetes consegue gerenciar isso para você, tá? Aí, passou um pouco, o uso do CPU caiu, ou o uso da rede, você vai configurar isso nele. Ele viu que está mais leve a necessidade do seu sistema e ele vai matar uma instância, vai matar outra instância, vai estar rodando só uma. Ele viu que começou a fritar, e ele vai subindo e continua fritando, ele vai subindo até onde o seu hardware aguentar. Depois ele volta. Enfim, com o Kubernetes e você alugando uma máquina, você resolve o problema de escalabilidade, tá? Então você consegue fazer o seu sistema rodar mais ou rodar menos sob demanda. Isso já é um ganho. Só que, como eu já dei o spoiler antes, você tem o quê? O custo de operação ainda é alto, tá? Você configurar os pods lá do Kubernetes, configurar um próprio Docker, assim, para quem não tem muita experiência, é um pouco complexo, tá? Não vou dizer que não. O Docker é complexo, um pouco complexo, e o Kubernetes é mais complexo. Então você vai ter que estudar isso, você vai gastar tempo configurando isso, mantendo isso, estudando isso, evoluindo. Então você tem um custo operacional. E você tem o custo do idle, né? Porque mesmo para eu conseguir escalar aqui, esse tanto, talvez eu precise de 3 máquinas. Então eu vou alugar 3 máquinas no meu servidor de cloud, eu vou pagar elas por hora, por mês, né? Eu vou ter aquele custo fixo e o meu Kubernetes vai subir e descer. Mas e na hora que eu estiver rodando só uma aqui, eu não precisava de 3, eu precisava só de uma. Então, enquanto o meu software, enquanto as minhas máquinas estiverem dormindo, eu vou estar pagando por elas do mesmo jeito, porque eu estou alugando uma máquina por mês. Independente se eu estou usando ela ou não, eu vou pagar ela. Então, assim, eu citei a solução com o cloud e com o problema da cloud tradicional, que é pagar por recursos que você não está usando e esse custo operacional, porque você tem que configurar tudo na mão. Aí vai surgir essa nova metodologia, essa nova tecnologia, digamos assim, que é o serverless, que você vai pagar apenas pelo que você usar. O que significa isso? Enquanto você estiver precisando de uma instância rodando, você vai estar pagando por aquela instância. Se você precisou durante 2 horas de rodar 10 instâncias, você vai pagar essas 10 instâncias por 2 horas e não pelo mês inteiro. Aí depois que acabou, que o sistema fizer o scale down, scale in, diminuir de novo,
tiver, você vai pagar só por um. Então você vai pagar só o que você usar. Terceirize Ops, o que significa isso? Isso tem a ver com serverless, com o nome serverless, tá? Com a palavra mesmo. O que é serverless? É sem servidor. Só que serverless não é sem servidor, né? Nossa. Por quê? Porque existe o servidor. Por que eles cunharam esse termo serverless? Porque você não tem que gerenciar o servidor. Eu não tenho que falar assim, eu quero uma máquina com tanto de memória, com tal Linux, e entrar nos detalhes de configuração daquela máquina. Você tem uma camada de abstração em cima disso. Então você faz umas configurações mais de alto nível. E o próprio cloud, a próprio provedor vai cuidar dessas configurações de baixo nível para você. Então você está terceirizando uma parte do serviço operacional, que é decidir evoluir a máquina, evoluir o sistema operacional, aplicar essas atualizações, cuidar de segurança de rede. Muita parte disso vai ser feito pelo serverless. Ele abstrai o servidor para a gente. O servidor existe, mas ele abstrai os detalhes do servidor. O que a gente ganha com isso, assim, principalmente? O seu time, vamos voltar lá no exemplo que eu dei. Você tem um time de 3 pessoas e vocês estão abrindo uma startup, aí, são vocês 3 aqui, ó. E vocês vão conseguir focar mais nos problemas de negócio. Vocês vão preocupar mais na solução que vocês estão dando para a sua persona, para o seu cliente, para quem vai usar o seu sistema. Você vai gastar mais tempo resolvendo esse problema do que com detalhes de ops, de provisionamento, de qual servidor que eu vou subir, de quantos servidores eu vou precisar. Porque o Cloud Provider vai cuidar disso para você. É como se tivesse uma pessoa lá que fala, manda as requisições aí. Se precisar criar 3 bancos de dados, eu crio, fica tranquilo. Vou te cobrar os 3 só no momento que eu estiver precisando dos 3. E aqui eu vou cuidar das suas instâncias. Se precisar só de uma, vai ter só uma. Se precisar de 10, eu vou subir 10. Depois eu desço elas de novo para não gastar para você, para não gastar para mim. Então você vai deixar o Cloud Provider, o seu provedor de cloud, cuidar dos problemas operacionais. Então aqui, voltando no nosso gráfico inicial, é o modelo que a gente chama de Pay as you go. Então olha só, mudando nesse gráfico, né? Aqui, na média, no mais comum, digamos assim, não a média, né? Porque a média eu vou ter que somar esse com esse, dividir, a média vai dar maior. Mas eu pegando o meu caso mais comum, que seria a moda, falando em estatística, né? Essa aqui é a moda, é o que mais aparece. Eu vou pagar um dinheiro. Então eu vou ficar a maior parte do tempo pagando um dinheiro. Aqui, que eu tive um pequeno pico, eu vou ter que pagar 3 dinheiros. E, ocasionalmente, se eu tiver um grande pico, eu pago aí N dinheiros, né? Mas eu vou pagar esse N dinheiros só por um período de tempo que ele estiver executando, né? Aí varia, o modelo às vezes é cobrado por minuto, às vezes é cobrado por segundo, por hora, mas geralmente a maior granularidade vai ser por hora, tá? E a menor por segundo. Beleza, além de você ter o Pay as you go, nesse Pay as you go, o que você ganha? Economia de dinheiro, né? E escalabilidade também. O outro ponto é o provisionamento minimalista. Então, assim, se você aluga uma máquina sem nada, sem sistema operacional, sem nada, você só aluga uma máquina e você vai ter que logar nela e instalar tudo, você se encontra diante desse painel de controle aqui. Você vai ter que setar um monte de coisa no sistema operacional, você vai ter que escolher o sistema operacional, dar as permissões, né, criar o usuário, instalar as máquinas virtuais, os pacotes, biblioteca, de tudo que você precisa, configurar esses caras, isso vai dar um trabalhão, né? Então você tem um controle fino, muito detalhista, difícil de fazer. Com o serverless, você tem esse controle de cá. Você vai ter, assim, poucos ajustes para fazer, entendeu? Então, eu quero, assim, às vezes você define entre 3 opções de memória, né, entre uma coisa ou outra, mas assim, ordens de grandeza menor do que o modelo provisionado, tá? Tem gente que fala assim que o serverless você não tem provisionamento, mas você tem, só que é um provisionamento muito simples, ele é minimalista, tá? Grande vantagem do serverless é o ambiente de experimentações. Então, vocês viram que eu estou falando assim, eu não quero gastar muito tempo provisionando, eu não sei se o meu sistema vai precisar de uma instância ou se vai precisar de 20 instâncias.
eu estou num ambiente incerto, eu estou experimentando. Eu estou ali com meus 3 amigos, lançando uma ideia que vai ajudar na economia de energia, e eu não sei se essa ideia, se essa solução nossa vai dar certo. Então eu não tenho uma previsibilidade. E eu quero mudar. Tem aquela coisa de pivotar a startup, né, que você vai ter que mudar o tempo todo. Então, para experimentações, ele é excelente. Pelo motivo de que ele é muito flexível, você mudar. Então você tem é tipo uma caixinha de ferramentas com várias opções de serverless. Quando eu falo de serverless, dando um pouco mais, tornando a coisa um pouco mais concreta, a gente pode falar de função as a services. Eu posso rodar o meu Docker em um serverless. Eu posso ter um banco de dados serverless também. Eu vou chegar nisso mais para frente, tá? Um sistema de mensageria serverless, um API Gateway serverless, um sistema de monitoria, né, de monitoramento e observabilidade serverless. Então, assim, toda a infraestrutura, desde mensagem que chega do seu servidor, do seu front-end, da comunicação entre os microserviços, dos logs e monitoramento desses caras, tudo pode ser serverless. E quando ele é serverless, ele já vem pré-moldado, né? É como se viesse um bloquinho pronto e você ajusta uma ou outra coisa. Como você está num ambiente incerto, você está experimentando, você nem sabe quais bloquinhos você precisa. Às vezes você vai precisar de 3 bloquinhos, às vezes vai precisar de 10, às vezes vai precisar de 1. Então, como você não sabe, é interessante que você possa trocar, brincar um pouco, mexer um pouco com um, depois um pouco com o outro, de forma simples, em vez de pegar e aprofundar em um só, sabe? Então, para experimentação, ele é bom. E aqui, 100% free. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que ele é 100% free, tá? Isso aqui é mentira. Só que eles têm um free tier muito interessante, tá? Então, esses provedores, aí eu vou pegar os 3 principais, tá? Google Cloud, Amazon, AWS e Microsoft Azure. Eles têm um nível gratuito muito interessante. Então, para você brincar, para você fazer exercício, fazer um trabalho da faculdade, ou mesmo lançar uma startup, você vai ter ali tantos de banco de dados grátis, tantas horas de servidor grátis, tantos lambdas, requisições numa função as a service grátis, tanta mensageria grátis. Então, assim, você vai ter uma camada gratuita para você poder experimentar, para você poder fazer uma prova de conceito e brincar. Aí, depois que você provou que aquilo funciona e seu sistema deu certo e você vai começar a ter clientes, aí vai chegar num nível que ele vai começar a ser cobrado. Mas enquanto você não estiver usando aquilo em produção para valer, assim, com muita requisição, você vai ficar no plano gratuito, provavelmente. Então dá para você brincar, fazer prova de conceito, fazer trabalho de faculdade sem pagar nada, tá? Dependendo, até fazer um freelance, dependendo do tanto que o seu cliente de freelance for usar, talvez ele ainda caiba no plano gratuito. Ou ainda fica mais barato do que você alugar o servidor por mês, tá? Beleza. Então vamos para o nosso estudo de caso, né? Já dei essa apresentação toda, falei bastante de serverless. Deixa eu só colocar uma água aqui. Como eu disse no começo da palestra, é muito fácil a gente trabalhar no Greenfield. Vamos pegar um problema e vamos fazer ele todo em serverless. Muito fácil, entre aspas, né? Mas é simples. Agora é mais difícil quando você já tem um sistema rodando e você fala, nossa, esse sistema aqui, ele está com aqueles problemas que o Fred falou. A escalabilidade dele é muito variável, cada hora ele usa um tanto, ele é muito sazonal e eu quero usar serverless para resolver alguns problemas. Como que eu faço isso num sistema que já existe? Esse é mais desafiador, esse é mais interessante. Então, migrando um sistema de vendas para serverless com a plataforma AWS. Eu vou falar de AWS porque é onde eu tenho experiência, tá? Mas poderia ser qualquer outro. Esse é o seu sistema. O que é o seu sistema? Você tem um aplicativo de venda que acessa um REST API para poder listar produtos, para poder ver detalhes de um produto, para poder abrir um carrinho de compras, para poder adicionar e remover esse carrinho de compras e para fazer o checkout, para finalizar as compras e para pagar tudo, né? Então você faz tudo aqui e o aplicativo chamado aqui, tá bom? Quando essas requisições vão chegando, essa API ele manda para uma fila de compras. Aqui falando só do caso de uso de compra, tá? Então você vai pedindo compra, ele vai enfileirando a requisição de compra. Depois, essa fila aqui,
ela vai ser consumida por um outro sistema, por uma outra thread. Vamos imaginar que isso aqui é Java, tá? É Micronaut, alguma coisa assim, Spring. E aí ele vai estar rodando uma thread aqui separada que vai consumindo essa fila. Então, o meu aplicativo mobile vai mandando as requisições para cá, que vai ser enfileirada. Elas não vão ser pagas na mesma hora, tá? Depois, eu tenho um sistema de pagamento que vai pegar esses caras e vai processar o pagamento chamando um sistema de terceiro. Então, essa nuvem aqui é um sistema de terceiro. E aqui eu coloquei esse CPU para mostrar que isso aqui são threads separadas. Isso tudo aqui está rodando no Docker, no container Docker, e esse sistema nosso usa um banco de dados Postgres relacional. Beleza. Tá, calma. Então vamos começar a pensar em soluções. Quando a gente fala de arquitetura evolutiva, a gente tem que pensar em baby steps. Por que eu estou falando isso? Se você começar a estudar serverless pra caramba, você vai ver que você pode transformar essa caixa aqui em 20 caixas com centenas de comunicação entre elas. Então, existe tanta opção para você quebrar isso aqui em serviços que você precisa ter cautela na hora de evoluir um sistema. Isso vale para qualquer refatoração, tá? Tanto a nível arquitetural e de infraestrutura, quanto a refatoração de um código, né? Vamos imaginar um código. Você pega uma classe que é gigante, que faz um monte de coisa, que tem métodos enormes. Você olha para ela e fala, nossa, eu posso transformar essa classe aqui em 20 classes, de tanta coisa que essa classe faz. Só que se você pegar essa classe de uma vez e na primeira tentativa você transformar ela em 20, você vai ter um problemão, vai ser muito difícil. O ideal é que você pegue aquela classe, primeiro organize os métodos dela, aí você pega algum grupo de métodos ali, transforma em outra classe, aí você primeiro quebra ela em 2, aí depois em 3, aí depois em 4. Você vai fazendo devagarzinho, você vai fazendo, testando, validando, até ficar bom. Você não vai pegar ele de uma vez e vai transformar ele em 20 classes. Isso aqui é a mesma coisa. Eu não vou pegar o meu container Docker e transformar ele em 30 microserviços e serviços serverless. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho uma premissa aqui, que é o Docker. Esse cara roda no Docker. Se eu falo de Docker, eu tenho uma opção que vai ser mais simples de eu migrar para serverless, que é usar o AWS Fargate. O que é o AWS Fargate? Ele é como se fosse um pool de containers. Aí esse container pode ser um container que roda Docker, que é o Amazon ICS, ou pode ser um container que roda Kubernetes, que é o Amazon EKS. O que o Fargate faz? Você passa ou um container Docker ou um Kubernetes e faz algumas configurações de escalabilidade. E aí ele vai conseguir assim, instanciar novos servidores para você à medida que for necessário e remover à medida que não for necessário. Tá? Então aqui você ganha escala e aqui você ganha serverless. Por quê? Quando você configura o Fargate, você tem que passar seu Docker, mas você não vai configurar detalhes da máquina. Você não vai preocupar em instalar sistema operacional, configurar sistema operacional e tudo mais. Você só vai passar uma imagem do Docker e ele já vai ter aquilo pré-configurado para você. Vai te passar menos ajustes. Lembra daqueles painéis de controle que parecia um painel de avião e o outro com poucos botões? Você vai ter um cenário aqui com poucos botões. Então a primeira opção é um Fargate. Outra opção para escalar, o banco de dados. Essa aqui é uma opção importante. Por quê? O banco de dados relacional, ele tem uma dificuldade de você escalar ele quando a gente fala de escalabilidade horizontal. Eu não coloquei isso na palestra, mas eu vou dar uma introdução rápida aqui. Escalabilidade horizontal é quando você cria novas instâncias, novas máquinas para escalar. Escalabilidade vertical é quando você aumenta a potência de uma máquina. Então você coloca mais memória naquela máquina, mais CPU, mais rede, mais tudo, e na mesma máquina você torna ela mais potente. O banco de dados relacional ele funciona bem com escalabilidade vertical. Só que a escalabilidade vertical ela é limitada, entendeu? Se você já tem uma máquina parruda, você não vai conseguir aumentar ela 20 vezes. Né? Se você já tem uma máquina ali com 64 GB de memória, com CPU de última geração, você não vai conseguir criar isso, uma máquina só, única, com 10 vezes essa potência, não dá. E aí a gente tem que criar escalabilidade horizontal. Só que no banco relacional isso não funciona bem. Então uma boa opção nessa primeira rodada
de evolução arquitetural é migrar do banco de dados Postgres para o banco de dados Amazon Aurora. Por quê? O Aurora ele é compatível com o Postgres. Então, para eu pegar meus dados do Postgres, meus esquemas aqui e tudo, e migrar para cá, vai ser bem simples. Ele vai entender os mesmos tipos de dados, os mesmos esquemas, relacionamento, chave estrangeira, se tiver trigger, se tiver procedure, tudo que você tiver vai funcionar aqui. Qual que é a vantagem de eu jogar nesse cara? Esse cara aqui, ele é um serviço que ele resolve esse problema de escalabilidade. Eu não sei como eles resolvem isso. Eu não sei se primeiro ele tenta escalar vertical, depois ele muda para horizontal. E não quero saber também por quê. Porque eu estou terceirizando essa complexidade. Se eu estivesse rodando isso aqui numa máquina alugada, eu teria que preocupar com essa escalabilidade. Eu teria que aumentar a máquina, eu teria que criar outras instâncias Postgres e dar um jeito de sincronizar isso, que não é simples, é complexo. Agora o Aurora não. O Aurora é uma ferramenta que ela se propõe a isso. Eu falo, ó, eu sou o Aurora, eu sou um banco de dados relacional, eu tenho compatibilidade com Postgres e MySQL, me dá seu esquema aí que eu jogo aqui, e na hora que precisar crescer, eu vou crescer esse cara, o tanto que você quiser. Eu tenho a minha mágica aqui, eu vou fazer minha mágica e vou resolver esse problema para você. Então, essa parte do banco de dados é importante, porque não adianta, deixa eu voltar aqui, não adianta eu jogar isso aqui em um Fargate, e o Fargate conseguir subir várias instâncias disso, se todas as instâncias estiverem acessando o mesmo banco de dados Postgres tradicional. Isso aqui vai virar um gargalo. Então eu vou ter esse código aqui rodando paralelo, rodando várias instâncias e funcionando bem, mas quando ele bater no banco de dados aqui, o banco de dados vai travar. E aí o sistema como um todo vai ficar travado. É aquele ditado, né? Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então se eu tenho um elo mais fraco aqui, que é o banco de dados travando, então o meu sistema como um todo não vai ficar responsivo. Então, vamos migrar para o Fargate, para o Aurora. Com isso, nós temos uma primeira versão evolutiva, já usando a arquitetura serverless. Vocês percebem que mudou pouca coisa? E essa é a ideia, vamos mudando de pouquinho. Galera, isso aí leve para a vida, viu? Quando você for refatorar um método, quando você refatorar uma classe, quando você for refatorar um módulo, um sistema ou uma arquitetura de microserviços, faça baby steps, por favor. Então aqui, ó, eu mudei pouquinho, eu só joguei esse Docker dentro do Fargate, que vai fazer com que esse cara escale e que vai fazer com que eu não preocupe muito como isso vai ser feito. E eu joguei o Aurora, que vai escalar junto. O Aurora vai me garantir que o tanto que eu precisar, ele vai aumentar isso aqui. Ele vai conseguir responder bem. Beleza, já estou no serverless. Olha que legal. Por que eu estou no serverless? Eu não vou preocupar com isso aqui. Então, se eu estiver usando muito banco de dados, eu vou pagar muito. Se eu estiver usando pouco, eu vou pagar pouco. Eu não vou precisar criar scripts para reduzir e aumentar isso. E a mesma coisa aqui. Eu não vou precisar preocupar em criar scripts para aumentar e para reduzir. E não vou precisar preocupar em pagar muito, sendo que eu estou precisando de pouco. Beleza. Agora, vamos dar o próximo passo, né? Qual que é o fluxo de refatoração? A gente tem um sistema que tem um problema. A gente vai achar o gargalo. Qual que é o gargalo? Esse cara aqui tem um gargalo. Eu vou te falar qual que é o gargalo. REST API e Payment Processors escalam juntos. Por que eles escalam juntos? Porque está tudo no container Docker. Porém, com demandas distintas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui. Eu quero dizer o seguinte. O REST API... Como eles estavam todos no mesmo container, imagina o outro desenho, eles estavam todos no mesmo container, né? Então, assim, se eu precisar de muito REST API, eu vou subir todos os containers. Se eu precisar de muito Payment Process, eu vou subir todos os containers. Só que as necessidades deles são distintas. Por quê? Pô, é simples. Quantas vezes você entraram no site de vendas? Imagina aí, quantas vezes você entra no site de vendas? Quantas vezes você compra, de fato? Bem menos vezes, não é? Então, pô, de cada 100 usuários que acessam meu site, apenas um compra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o REST API ele vai ter que escalar muito. Então, se eu tenho X usuários aqui, eu vou ter que ter muitas instâncias desse cara. Agora, do sistema de pagamento, eu não preciso escalar tanto. Então, enquanto eu escalo esse aqui 10 vezes, esse aqui eu vou escalar só 2. Porque a maioria dos meus usuários não fecha compra. Então... isso é um gargalo, né? Porque eu estou subindo tudo, sendo que eu não preciso subir tudo. Eu vou estar subindo muitas máquinas que não precisa, né? Eu vou estar subutilizando recursos. Então,
Um outro passo para resolver isso, para evoluir meu sistema mais ainda, é quebrar. Eu vou colocar esse cara num Docker e vou colocar esse cara em outro Docker. Até porque esse aqui já roda em outra thread, né? Ele não é síncrono, ele é um cara assíncrono. Beleza. Qual que é a dificuldade que tem nessa solução? Qual que é o problema? Olha só. Se esses caras estão rodando separados, será que é interessante eu ter essa fila aqui junto com esse outro cara, sabe? Será que essa fila tem que escalar junto aqui? Eu não sei se faz sentido, sabe? Porque a fila é uma fila de pagamentos, de requisição de pagamento. E eu acabei de falar que a requisição de pagamento é poucas. São poucas, né? Não são tanto quanto o REST API. Então aqui ainda não está legal, né? Não faz sentido eu ficar acessando isso aqui dessa forma. Então eu vou quebrar em serviços. Eu vou deixar o REST API totalmente separado. Pô, faz sentido esse cara ser totalmente separado. Porque ele vai escalar muito, ele é o que mais escala. Vou ter meu sistema de pagamento aqui e eu não quero mais gerenciar aquela fila na mão. Eu quero pôr um sistema serverless para me ajudar com essa questão da fila, que é mensageria, que é uma das coisas complexas quando a gente começa a quebrar em serviços, tá? Seja microserviços ou macroserviços, mas quando você tem dois softwares rodando em locais separados e precisa comunicar, você tem uma série de desafios aí. Eu vou quebrar isso aqui, então eu vou mandar para um serviço de PubSub, que é o Amazon SNS. O SNS vai mandar para um SQS, que é uma fila. Essa fila vai ser consumida por um Lambda, que é uma função como serviço. E aí, essa Lambda vai chamar meu cara aqui. Então, olha só. Eu já tinha o Fargate, eu já tinha o Aurora, eu tinha dois serviços serverless. Agora eu tenho esses dois, mais o SNS, que é um PubSub, mais um SQS, que é uma fila, mais um Lambda, que é uma função como serviço. Qual que é a vantagem dessa nova infraestrutura? Eu não preciso ter uma fila aqui e gerenciar ela, porque gerenciar uma fila, um sistema de fila, um Kafka, um RabbitMQ, também tem sua complexidade. E eu não quero mais preocupar com isso, eu quero preocupar só com o meu REST API, eu estou com poucos desenvolvedores. Então eu vou terceirizar a configuração dessa fila. Eu mando para um PubSub. O PubSub, qual que é o conceito dele? É alguém que notifica eventos, que fala, oh, isso aconteceu, eu vendi, eu adicionei um e-mail, eu fiz alguma coisa. E aí, quem estiver interessado, escuta isso. Então eu vou ter uma fila que vai estar interessada, que vai escutar essas mensagens, e nessa fila eu vou guardar os dados. E aí eu vou ter uma Lambda, que toda vez que chegar uma mensagem aqui, ou um batch de mensagem, ou cada vez que chegar 10 mensagens, eu vou rodar um servicinho que vem aqui, pega essas 10 requisições de venda, manda para o sistema de pagamento e desliga. Aí esse sistema de pagamento, ele só vai rodar quando tiver mensagem aqui na fila. Se o meu REST API ficar lá durante uma hora ninguém compra nada, eu não vou pagar por esse cara, ele não vai precisar estar rodando, isso aqui não vai rodar, essa fila não vai ter ninguém, e isso aqui vai estar vazio, não vai estar pagando nada. Então eu vou estar pagando só o REST API, esse aqui não tem como evitar, eu vou ter que estar pagando pelo menos uma instância dele, ou 10 instâncias se tiver muita gente acessando. Mas enquanto as pessoas não comprarem, eu não vou precisar pagar esses outros caras, esse aqui todo mundo é serverless. Olha que interessante. Aí você pode perguntar, nossa, Fred, mas eu não entendi, por que você manda para um PubSub, para depois cair numa fila, para depois cair numa Lambda? Eu poderia mandar direto para a Lambda? Poderia. Eu poderia mandar direto para o SQS? Poderia. Vamos tentar explicar brevemente aqui quais as vantagens. O PubSub, geralmente, ele te deixa uma opção, isso aqui é uma boa prática. Por que isso aqui é uma boa prática? Porque quando você manda para um PubSub, você deixa a opção que várias pessoas escutem aquele evento. Então, quando eu inicio um processo de pagamento, eu mando para o sistema de pagamento, para a fila, e eu mando um e-mail para o cara, falar, estamos processando seu pagamento, em breve você vai obter a resposta. Podemos chamar um outro serviço, sabe, um serviço de validação de fraude, alguma coisa assim, um serviço que vai de terceiro, que você precisa notificar. E aí esse cara vai assinar essa fila também, vai assinar esse tópico aqui e vai ficar sabendo o que aconteceu e vai disparar uma outra coisa. Pode mandar um SMS também pro cara, né? Você pode mandar tanto um e-mail quanto um SMS, ou você pode ter um fallback do outro. Você tenta mandar o SMS, se não der certo, você manda o e-mail. Então você tem, assim, várias pessoas interessadas nessa mensagem. Essa é a característica principal do PubSub. Por que eu ponho na fila e não vou direto na Lambda? Porque essa Lambda eu não sei se ela vai aguentar o tranco. Isso aqui, querendo ou não, ele tem um limite. Ele escala bastante, mas ele
também não escala assim infinitamente. Então, quando eu jogo aqui na fila, a fila tem um limite maior, quer dizer, a fila não tem limite. Então, se eu precisar jogar muitas pessoas aqui ao mesmo tempo, esse cara aqui vai ter o tempo de processar de 10 em 10, o tempo que ele levar, que ele precisar, ele vai rodar aqui. Então, eu consigo acumular os caras aqui. Então, esse tipo de desacoplamento que eu fiz permite que esse cara aqui possa ter uma frequência muito alta e esse aqui já vai rodar numa frequência mais baixa. Entendeu? Porque cada um tem seu peso, cada um tem suas demandas diferentes desse tipo de serviço aqui. Então, a gente já está usando Fargate, Aurora, Lambda, SQS e SNS. Nós estamos usando aqui um total de 5 serviços serverless. AWS. Eu falei para vocês, eu estou falando de AWS porque é onde eu tenho experiência, né? Eu tenho estudado bastante AWS, mas isso vale para qualquer um, tá? Não estou aqui para falar que a AWS é melhor que os outros. Se eu precisar aprender um dia, alguém falar, você vai ter que aprender Azure ou mesmo Google Cloud, vamos lá. Eles estão lá para resolver o mesmo tipo de problema. Quais outras ferramentas que a gente tem no mundo serverless? Né? Eu falei do função como serviço, que é o Lambda, falei de fila, falei de container Docker e Kubernetes e falei de PubSub. Mas a gente tem um monte de outras ferramentas. O legal do serverless é isso. Você tem uma caixa de ferramentas enorme. Por exemplo, o Code Pipeline é excelente. O que o Code Pipeline faz? Ele é uma forma de pôr o seu código em produção de forma automática. Então, você está lá no seu repositório do Git, você dá um commit, ou você aceita um pull request para o seu master, aí quando esse código chega no seu master, você vai disparar um pipeline. Esse pipeline ele vai estar ouvindo o seu GitHub, sua branch master, por exemplo. Aí ele sabe que chegou um commit lá, que chegou um pull request, foi aceito, ele vai pegar o seu código, ele vai dar o build. O que é esse build? Rodar seus testes, aí se der teste, se der falha nos seus testes automáticos, já vai falhar aqui o build, ou seja, importante ter teste, que se você falhar um teste, seu código não chega em produção. Além de rodar teste, ele vai empacotar, ele vai dar o Gradle build, ele vai dar o Node lá, vai transformar tudo usar o Webpack para transformar um JavaScript só, enfim, vai fazer todo o processo de build. Aí ele tem esse pacotinho de build. Tem a parte de teste aqui, né, mas ele roda junto. Eu considerei a mesma parte, mas você pode separar também as duas, tá? Depois que ele deu os testes, deu o build, você tem um pacotinho, que é o pacote entregável, digamos assim. Você joga ele num ambiente de staging. E aí, nesse ambiente de staging, quando ele chegar aqui, você pode notificar os seus engenheiros, seja através do Slack, fazer uma integração com o Slack, seja por e-mail, ou a pessoa fica assistindo lá mesmo. Quando eu faço um master, eu já fico olhando, porque isso aqui roda em poucos minutos. Chegou no ambiente de staging, você pode rodar uma ferramenta de teste automático, Selenium, por exemplo, ou Cucumber, e rodar teste nesse ambiente de staging, ou você pode ir lá fazer algum teste manual. Você tem segurança que seu stage está funcionando, aí você aperta um botão e manda para o ambiente de produção. Entendeu? Então aqui, ó, você só precisou apertar um botão para pôr em produção. Depois que você aceitou o merge request lá no GitHub. Chegou no master, rodou o teste, empacotou, jogou no ambiente de staging, você rodou seus testes em ambiente de staging, né, que são testes externos, e depois você manda para produção. Então essa ferramenta aqui é muito legal. Outra ferramenta que eu vou falar o que é de observabilidade, que é importantíssimo, principalmente quando a gente começa a quebrar em serviços, tá? Quando a gente tem um monolito, gente, o pessoal fala muito mal de monolito, né? Mas eu dou a dica para vocês, não caiam nisso. Não quer dizer que monolito é ruim, tá? O Stack Overflow é um monolito. Vou dar esse exemplo para vocês, que é um sistema acessado absurdamente, funciona bem. Quantas vezes vocês foi tentar acessar o Stack Overflow e ele estava offline? Aposto que para a maioria de vocês nenhuma vez. Eu acho que comigo aconteceu em uma ou duas vezes. E eu tenho 14 anos de experiência. Então, assim, o monolito não é ruim por si só, ele tem alguns problemas, tá? Por que eu tô falando de monolito aqui? Observabilidade de monolito é muito fácil. Tá rodando tudo no mesmo servidor, você tem os logs lá, você tem todos os logs, todas as coisas sendo jogadas num único lugar. É muito fácil você olhar o que está acontecendo. Quando você tem 20 microserviços, já é mais difícil. Você tem que sincronizar, você tem que saber pegar um log que começou no microserviço, passou para o outro, foi para o outro, aí você tem algumas dificuldades, tá? E aí tem uma ferramenta que ajuda aqui, que é o Amazon CloudWatch. Então,
todos os logs da sua aplicação, quando você roda ela na AWS, elas vão automaticamente para esse CloudWatch aqui, certo? Então você não precisa fazer um sistema de log muito complexo. No JavaScript, por exemplo, se você roda um Node, um servidor back-end Node, se você dá um console.log, ele vai salvar lá no arquivo de log, né? Isso é muito legal, porque se você roda na sua máquina, o console log vai só para o terminal. Se você está rodando na Amazon, não, ele vai lá para o CloudWatch. Apesar que console log não é o ideal, né? O ideal é você ter uma abstração de log lá, enfim, mas eu não vou entrar nessa questão aqui não. O CloudWatch, além dele centralizar esses logs, ele vai ter uma série de métricas, uma métrica customizada. Vamos supor que você, lá no seu sistema, você fala, toda vez que eu fizer uma venda, eu lanço uma métrica, toda vez que cancelar uma venda, eu lanço outra métrica, aí você vai poder olhar para esses dados e entender o que está acontecendo. Você vai ter, além das métricas customizadas, você tem as métricas nativas. Por exemplo, uma lambda, de duração da sua lambda, quantos erros, quantas exceções estouraram nas suas lambdas, como que está o CPU no meu aplicativo, como está o throughput do meu banco de dados. Né? Então, além do log, você consegue criar dashboards com essas métricas e observar, conseguir olhar para a sua infraestrutura de cloud. Você configurar isso aqui na mão, num ambiente de cloud clássico, voltando lá para o começo da palestra, é bem complexo, certo? Dá muito trabalho isso aqui. Beleza, então você ganhou aqui. Olha, beleza, arquitetura evolutiva. O que eu fiz? Eu tinha um monolito, eu identifiquei o gargalo, baby steps de refatoração de arquitetura evolutiva. E agora, não quer dizer que eu resolvi o problema ali por um tempo, que ele não precisa continuar sendo evoluído. Mas para você evoluir, você não tem que usar só o seu achismo. Aliás, você não deve usar o seu achismo de forma nenhuma. Você tem que usar métricas. Então você vai medir, avaliar e evoluir. Essa frase aqui é importantíssima, tá? Medir, avaliar e evoluir. Aí o que você vai medir? Esse sistema de pagamento, será que ele pode virar uma lambda em vez dele ser um Fargate? Aí tem uma série de decisões na lambda. A lambda, por exemplo, são operações que rodam muito rápido. O limite da lambda é 15 minutos, só que você tem que ficar longe desse limite. O ideal é que rode em 3 minutos no máximo, tanto é que o timeout default da lambda é 3 minutos. Ou alguns segundos. A lambda é para coisinha assim que você manda fazer uma tarefa, ela vai, faz a tarefa rapidinho e cai, e desliga o servidor. Será que o meu sistema de pagamentos faz sentido? Ele cabe nessa lambda? Eu acho que ele cabe. Então a gente vai pôr na lambda. Por que ele cabe? Porque ele é muito rápido, ele é muito simples, ele é muito pequeno. Então eu não preciso ter uma configuração do Docker, um Fargate, subir um container inteiro. Porque, querendo ou não, o Fargate e o Docker, eles vão exigir um pouco mais de configurações do que simplesmente uma lambda. A lambda eu só jogo o código lá. Eu jogo o código e ele executa a minha função. Nem com isso aqui eu preciso se preocupar. Será que o meu banco de dados Aurora, ele está atendendo bem? Será que eu não tenho que implantar um padrão CQRS? Para quem não conhece CQRS, é Command Carrier Responsibility Segregation. O que significa isso? Significa um sistema que a sua demanda de leitura e demanda de escrita é diferente. Então você pode colocar um banco que é melhor para escrita, que é o Dynamo. O Dynamo, você vai escrever muito mais rápido nele. E você usa um outro banco só para leitura. E isso vai deixar o seu banco de dados, sua solução de banco de dados mais rápida ainda. Né? Porque você está pondo um banco especializado para leitura e um banco especializado para escrita. Será que eu preciso fazer isso nesse sistema de vendas online? Não sei, é uma dúvida, tá? A gente tem que analisar. Ou eu posso evoluir mais, tá? Será que parte desses dados que eu estou armazenando aqui, será que, por exemplo, eu estou armazenando imagens no meu banco de dados? Arquivo binário? Se eu estiver usando a imagem do meu banco de dados, eu estou fazendo um uso que não é muito apropriado para banco de dados relacional. Eu tenho um banco de dados específico para isso aqui, que é o S3. Ele é próprio para objetos, para qualquer tipo de arquivo. Então, se eu estiver armazenando imagem aqui, talvez é melhor eu mudar para que minhas imagens sejam armazenadas no S3, que vai ser muito melhor, que elas não vão afetar a performance das queries, elas não vão afetar o banco de dados, ele é próprio para isso. Mas aí aqui eu já tenho 3 bancos de dados. Isso aqui, para eu sincronizar isso aqui também, exige uma complexidade adicional. Ou será que eu vou ter que ter outro banco de dados? Eu vou escrever no Dynamo, eu vou ler no Aurora, eu vou escrever arquivos no Amazon S3, e para eu gerar o meu BI, será que eu tenho uma ferramenta de BI que os meus
que o pessoal interno da minha empresa, o meu gerente, usa para saber como é que tá as vendas, e ele tem que fazer queries diferentes, ele tem que pegar vendas por dia, vendas por produto, vendas por faixa etária, vendas por sexo masculino e feminino, e tipo, ver um perfil do consumidor diferente. E talvez, se você tiver essa necessidade de analytics bem avançada, talvez seria melhor jogar no Athena. O Athena, ele é um banco de dados colunar, baseado em colunas. O que é um banco de dados em coluna? Muito a grosso modo. Significa que você consegue fazer agrupamentos de forma mais rápida, de forma mais performática para fazer esses agrupamentos do que num banco relacional. Ele é ideal para isso, para data warehouse, né? Será que eu preciso pegar um banco de dados e formar em 4? Não sei. Qual a conclusão que eu chego? Eu levantei pontos que eu, com o meu conhecimento de serverless, de arquitetura, que poderia mudar, mas talvez não deveria. Poderia, mas não deveria. Por isso que eu tenho que medir. Eu vou medir para saber se realmente eu preciso fazer aquela mudança. Olha a conclusão que eu cheguei. Eu cheguei nessa conclusão. O Payment Processor, ele é muito simples, ele só chama um sistema lá para processar um pedido no banco de dados. Então, realmente, ele pode ser uma lambda. Então, quando a solicitação de compra chegar aqui, eu rodo ele e fechou. Agora, o Aurora resolve meu problema, sabe? Eu não tenho BI, ou então o meu BI é um BI fixo, que não tem necessidade de fazer agrupamento diferente, é um BI bem simples, que apenas com os índices aqui no banco de dados ele consegue ter performance boa. Tá funcionando bem aqui, não tá dando custo adicional nem nada, eu não vou mexer com isso aqui não. E eu não estou armazenando o arquivo de imagem aqui também, então não necessariamente eu preciso quebrar isso aqui. Tá? É importante esse ponto na palestra, tá, galera? Eu posso pegar isso aqui e transformar numa arquitetura revolucionária que algum palestrante falou que é a melhor forma de você mapear banco de dados. Será? Sempre desconfia que alguém fala que alguma solução é a melhor forma. Porque depende do problema. É a melhor forma para o problema ABC. Para o problema XPTO, ele vai só adicionar complexidade, tá? Eu friso muito essa parte na palestra, gente. Estuda tecnologia, estuda novidade, mas saiba olhar para o seu problema para saber o que você precisa para resolver aquilo ali. Aplique a solução mais simples para resolver o seu problema. Cuidado com o risco da gente evoluir demais e tornar muito complexo, tá? Esse aqui é o meu sistema final. Tá beleza. Significa que eu nunca mais vou mudar ele? Não. Por isso que eu tenho as métricas, que eu tenho o CloudWatch, eu vou continuar observando ele. Se eu ver que alguma coisa está sobrecarregando ou que está dando problema aqui, aí eu vou parar, medir, de novo, medir, analisar e refatorar. Trade-off. Não é uma bala de prata. O que é esse trade-off? Pô, eu falei super bem de serverless, né? Mas quando não usar serverless? Por que eu não deveria usar serverless? Primeiro, esse sistema aqui, apesar dele ter alguns probleminhas, ele roda em Spring Boot, ele roda em Java e ele usa o Postgres. Então são 3 tecnologias que o seu time de desenvolvimento precisa conhecer. Então, pô, é razoavelmente fácil você achar um desenvolvedor que saiba Spring Boot, Java e Postgres. Ou é razoavelmente fácil que qualquer um de vocês, mesmo que não conheçam, não tenha brincado com isso aqui, que vocês estudem um pouco e comecem a dominar essas tecnologias aqui. Então, a sua curva de aprendizado é menor. São poucas tecnologias. Agora, imagina você chegando no time e vendo essa arquitetura. Eu acho que a foto, o GIF da Nazaré... Eu não sou muito de usar GIF em artigo, em palestra, mas esse aqui eu usei. Foi o único que eu usei. Aí você fala, pô, vamos trabalhar no meu sistema aqui, galera. Eu tô abrindo uma startup. Qual tecnologia que vocês usam? A gente tem Spring Boot com Java numa parte. Aí tem outra Lambda que roda em Python, né? Tem uma outra Lambda que roda em Node com JavaScript, outra com Node e TypeScript, né? Também a gente usa o API Gateway, o DynamoDB, a gente usa o S3, a gente usa o SQS, o SNS, a gente tem também o Aurora, o Athena. Pensa, gente, a complexidade é muito grande. Essa arquitetura resolve aquele mesmo problema. Só que será que eu preciso disso tudo? Pode ser que sim. Se precisar, beleza. Eu vou adicionar essa complexidade, mas para resolver algum problema que eu não consigo resolver de outra forma. Mas se não precisar, vai trazer complexidade. Imagina, todas essas setinhas de comunicação aqui, pode dar um erro em qualquer lugar, eu tenho que tratar esses erros aqui de comunicação, enfim. O trade-off é cuidado com a complexidade quando você começa a usar muitas ferramentas. Beleza, galera, vamos finalizando aqui. Conclusão. Vantagens.
Você vai ter um trabalho simplificado de Ops, que são chamados de Cloud Ops, e eu chamo também de escalabilidade de Ops. Por que é escalabilidade de Ops? Porque se você tem um cara de Ops, ou você mesmo vai fazer o trabalho de Ops, tá? Cuidando de um serviço provisionado, talvez ele vai conseguir trabalhar ali com 5 serviços, com 5 servidores, já vai dar bastante trabalho para ele. Só que quando eu uso o serverless, como a configuração é mais simples, em vez dele gerenciar 5, ele vai conseguir gerenciar 20. Então você consegue escalar o trabalho do Ops. DevOps como cultura, isso é muito importante. Devs independentes e melhor comunicação. O que eu quero dizer com isso? Como a configuração é mais simples, fica mais fácil de um dev que não conhece tanto de operação de entender como que funciona. Então é muito mais fácil você entender uma Lambda, um SQS, um SNS, do que você entender um Kubernetes, você entender um RabbitMQ e você conseguir entender e conseguir configurar um Kafka, por exemplo. Porque ele já está pré-configurado, então é mais fácil. A gente não vai precisar de um cara muito experiente em Ops. E até pra gente, se você tiver o time de Ops, não for você que vai fazer, você consegue entender melhor o que ele está te falando, comunicar, explicar para ele, a comunicação vai fluir mais entre o time de Dev e o time de Ops. Caixa de ferramenta altamente versátil, né? Falei bastante disso. Pay as you go, que é importantíssimo, né? Uma frase que eu gosto é: Pay as you go é baixo custo até que se prove o contrário. Pode ser que alguém fale assim para vocês: mas esse serverless aí, se o seu sistema estiver rodando no talo o tempo todo, vai ficar mais caro. Realmente vai ficar mais caro. Então, se o seu sistema estiver rodando muita requisição por minuto, você vai pagar mais caro do que se você tiver alugado a máquina por mês. Só que para um ambiente de experimentação, para um ambiente que você não tem você não consegue prever o seu uso, você vai pagar mais barato. Então, por isso que eu digo, ele é baixo custo até que se prove o contrário. Você vai medir ali. Se você vê que ele está sendo usado muito, que é um sistema assim, que não tem essa variação, não tem essa sazonalidade, talvez o serverless não seja a melhor opção. Estimula uma cultura de inovação e experiência. E experimentações. Por quê? Porque você tem uma caixa de ferramenta altamente versátil, porque você tem aquele free tier, consegue testar coisas sem pagar. Então, é legal, você consegue, vamos juntar aqui uma galera, vamos tirar o final de semana aqui, ou tirar uma semana de trabalho para a gente experimentar uma nova arquitetura para resolver problema. Você consegue fazer isso de forma rápida, porque a configuração é simplificada também. A concorrência entre os provedores é positiva. O que eu quero dizer com isso? Os preços são competitivos, gente, é barato, é bom. Constantes evoluções e melhorias. Então, como o Google Cloud está querendo pegar os clientes que estão indo para a AWS e o Azure também, eles estão numa briga. Cada hora eles vão disponibilizando novos produtos, melhorias nos produtos. Então, esses produtos estão em constante evolução. Se fosse a gente que configurasse, a gente que ia ter que evoluir nosso sistema, nosso Kafka, nosso Docker, mas não. Eles mesmos estão numa briga entre si, então os produtos estão sempre evoluindo, tá? A AWS, para você ter noção, quanto mais um sistema é usado, eles baixam o preço. Então, vamos supor, um Dynamo lá que você paga por tantas requisições. À medida que mais pessoas for usando o Dynamo, a AWS ela dá redução de preço, tá? Existem algumas reduções de preços quanto mais as pessoas usam. Evolua apenas o necessário. Esse aqui acho que é o ponto mais importante da palestra. Evolua apenas o necessário. Você vai ter que medir, você vai ter que saber por que você está mexendo naquilo. Se você realmente precisa mexer, quais são as opções, tenta fazer a menor refatoração, a menor reestruturação possível, tá? Para você não cair no problema da complexidade. Por último, para finalizar aqui, né? Eu gosto dessa frase da Clarice Lispector: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Então, isso aqui é a parte que eu vou fazer dos agradecimentos, né? Porque eu estou aqui compartilhando com vocês, estou tendo esse momento, né, de mostrar o meu trabalho para vocês, né, de colaborar com a evolução profissional de vocês, né. Tenho certeza aí que vão sair bons profissionais desse grupo aqui, que vocês estão aqui, só de vocês estarem aqui no sábado, meio-dia, estão na hora do almoço, a galera tá com fome, vocês estão firmes aí, vocês estão de parabéns, né, e vocês merecem esse conhecimento e continuem sempre buscando o conhecimento. Na nossa área, isso é infinito, né. Então, agradecimentos. Agradeço ao Ebanks, né, a minha empresa, onde eu estou trabalhando atualmente, porque lá a gente tem uma cultura muito forte de compartilhamento de conhecimento, a gente sempre está fazendo guilda, sempre fazendo palestras, estimulando a galera a estar trocando conhecimento, né?
E isso, por boa parte do que eu passei para vocês aqui, eu ganhei na experiência do Ebanks, tá? E agradeço o evento Saber, né? E especialmente em nome da Glide, né? Que me chamou, né? Que deu essa oportunidade para eu estar colaborando com vocês. Podem contar comigo nas próximas edições, outros eventos, mini curso, o que precisar de apoio da comunidade, de alguém para trazer experiência de mercado, podem sempre contar comigo. E, obviamente, agradeço a minha família, né? A minha esposa Débora, e essa aqui é a minha filhinha mais nova, que está com 6 meses, Amanda, e o Henrique, que está com 2 anos e 6 meses, né? O apoio deles é muito importante, porque, pensa, a gente está de quarentena aqui, esse menino aqui tem uma energia de 420 mil volts, e pensa, ele preso dentro de casa, era para ele estar na escolinha, não está podendo, e eu devia estar lá com ele brincando agora, estou aqui dando palestra, eu tenho que sacrificar o tempo da minha família para poder criar esse conteúdo e participar. Então, vamos agradecer eles também por estarem colaborando nesse momento. E aqui algumas referências, né? O site da AWS de treinamento, esse site de microservices.io é muito legal, sobre microserviços. Martin Fowler, do blog, leiam, é excelente. Mais um pouco de microserviço, CQRS, aqui alguns links de conceitos que eu usei, tá? Eu vou passar para a Glide o material para compartilhar com vocês, tá bom? E aqui, para vocês me encontrarem aí, tem esse meu site, aqui o meu GitHub, né? Pode acessar lá, esse meu site pessoal. Lá tem o meu link para o GitHub, link para o LinkedIn. Aqui também direto para o meu LinkedIn, meu e-mail. Qualquer dúvida sobre palestra ou outras parcerias, outros eventos, cursos que a gente quiser fazer junto aí, pode entrar em contato, eu estou sempre aberto. E é isso, galera. Estamos concluídos. Eu não sei exatamente até que horas que está marcado aqui, mas eu estou tranquilo para vocês abrirem dúvidas aí. Quem quiser, eu vou destravar o microfone. Desculpa, gente, eu tive que bloquear o microfone de alguns. Deixa eu tirar aqui. E peço perdão por ter bloqueado o microfone, mas acho que a pessoa não estava com dificuldade no começo. Quem quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade também. Bom, gente, se ninguém tiver dúvidas, eu queria agradecer demais o Fred por ter dado essa palestra incrível pra gente. Eu não sei vocês, mas eu consegui entender tudo, então tava show de bola. Ainda tem, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? E quem quiser me dar o feedback também, eu não sei se vocês têm algum formulário de feedback aí, ou se quiser dar o feedback para mim direto no meu LinkedIn, fique à vontade, tá? Se alguma coisa aí, se eu falei rápido, se faltou exemplo, alguma ideia de como eu posso evoluir aí nessa parte de palestras e conteúdos, estou sempre disposto a ouvir a opinião de vocês. Eu acho que ninguém vai ter dúvida, né? Estamos todos com fome aí. Galera, muito obrigado pela participação. Continuem. Então, de parabéns aí por estarem estudando aí no sábado. E é isso aí. Grande abraço para vocês. Vou fechar aqui, ok? Grande abraço. Obrigado, Fred. Muito bom. Agradecer também todo mundo que ainda está aqui, só pela participação. E daí, essa foi a última palestra da Saber 2020. Ainda temos a maratona de programação hoje à tarde e o campeonato de jogos à noite, e amanhã tem a final do campeonato. Então, caso alguém queira, se não me engano, vai ser transmitido na Twitch, se o Matheus puder confirmar. Mas obrigado por todo mundo que participou dos palestras, do mini curso da Saber 2020, primeira vez que a gente faz online. Bom final de semana para todos.